Oi, gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da nossa trilha de conteúdo Como Começar nas Redes Sociais. E bora para o terceiro vídeo, que hoje eu vou explicar o próximo passo para você poder começar e vender nas redes sociais. Bora lá! Bom, essas duas fotos que você está vendo na tela, eu quero que você pense. Antes, qual era a mensagem que eu estava transmitindo sobre o meu negócio com essa foto? E depois, qual é a mensagem que eu transmito? Então, o que isso significa, Bia? Que a imagem, gente, o posicionamento, ele vende. O que isso significa, Bia? Que a imagem, o posicionamento vende. Tudo que você posta, a todo momento, as pessoas estão analisando isso inconscientemente e tomando decisões. Se vai comprar de você ou se não vai. Então, isso você precisa aprender. Qual é a imagem e o posicionamento que você está passando? Então, quais são os detalhes da sua imagem, do seu posicionamento? Você precisa ter atenção aos detalhes. Quais são esses detalhes? É muito importante que você, quando vai tirar uma foto, por exemplo, você limpe a câmera do seu celular. Porque muitas vezes fica lá cheio de gordura da pele, ou então fica com sujeira na câmera, e isso deixa a foto sem nitidez. Ah, Bia, mas isso é muito básico. Eu limpo, fica tranquila. Pode ter certeza que no dia a dia, no automático, você acaba tirando fotos que você não faz essa limpeza da câmera. Vai tirar uma foto? Sempre passa na roupa e limpa a câmera. Por quê? Porque isso vai trazer uma resolução melhor, vai trazer uma nitidez melhor. E as redes sociais, elas optam por mostrar conteúdos que tenham uma foto de boa qualidade, que tenham uma nitidez boa, que tenham uma resolução boa. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante é que, além de você limpar a câmera do seu celular, é importante que você garanta que o seu celular tenha uma boa qualidade. Ah, mas eu não tenho um celular com uma boa qualidade. Então, esse é o primeiro investimento que você precisa fazer. Porque uma boa qualidade nas fotos vende muito. É muito diferente você ter uma foto com uma boa qualidade e uma foto toda tremida, uma foto com a resolução opaca, que tá ruim de ser visto. Então, é muito importante que você tenha uma boa qualidade. Outro detalhe muito importante é a saturação das fotos. Se você for no meu perfil lá do Insta, você vai notar que eu sempre trabalho uma saturação alta. O que isso significa, Bia? Que o vermelho, ele fica muito mais vermelho, ele fica muito mais vivo. Que o verde, ele fica muito mais verde, fica muito mais vivo. Eu dou cores mais vivas para aquelas cores que estão aparecendo na foto. E isso faz com que o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede social prefira mostrar esse tipo de conteúdo. Ele prefere mostrar um tipo de conteúdo que tem as cores vivas. Qualquer hoje aplicativo de edição de fotos, você consegue deixar a saturação mais viva. Então, não fica aquela imagem apagada. É uma imagem que, quando você olha, chama a atenção. Você se destaca também da concorrência, se destaca dos outros conteúdos que estão ali no feed. Hoje em dia, gente, é uma busca por atenção absurda, porque a gente está concorrendo com os familiares, com os amigos, com outras empresas, daquele prospect, daquele cliente que a gente quer atingir. Então, é muito importante você se atentar a esses detalhes. Outra coisa muito importante são os elementos visuais ao fundo. O que isso significa? Então, você está vendo esse fundo? Esse fundo que eu estou, ele foi pensado porque eu quero mostrar o logo da minha empresa, né? Da nossa companhia. Quando qualquer fundo serve, muitas vezes você não escolhe um fundo ideal. Muitas vezes você escolhe um fundo lá atrás aparecendo um varal, ou então aparecendo uma bagunça. Tudo isso, inconscientemente, você está transmitindo através da imagem. Se você não tem ideia de qual fundo trabalhar, então trabalhe um fundo mais clean, um fundo mais limpo do que encher de informação no seu fundo. É muito importante que você pense nisso. Pega referência, gente. Vai em Instagrams, em Facebook, em páginas do Facebook que vocês gostam de acompanhar e olha as referências. Quais são os elementos visuais que essas empresas ou que essas personas trabalham?
tira print, coloca lá em salvos para que você tenha uma referência, você tenha uma bagagem para saber como se direcionar e como criar o melhor tipo de conteúdo. Outro detalhe muito importante é você tomar cuidado e se atentar ao design das artes. Por quê? Porque se, por exemplo, você não tem uma paleta de cores ou você não tem um template, né, que é aquela arte onde você vai usar padrão, se cada hora você usa um tipo de fonte diferente, ai, Bia, mas isso já nem tá mais em alta, você ter o feed lá todo padronizado, todo bonitinho. Tem um monte de gente que tem o feed desorganizado, né? Que nem se preocupa com isso. Mas o que acontece, gente? Quando você tem uma identidade visual, quando você trabalha nas suas artes, por exemplo, as mesmas cores, a mesma paleta de cor, ou a mesma fonte, o mesmo padrão visual, você cria uma identificação. Quando a pessoa vê aquele conteúdo seu, ela já remete que é um conteúdo do seu perfil. Então, essa identificação é muito importante para que você crie uma identificação e se destaque, que as pessoas gerem uma identificação com você. Mostra que o seu perfil, ele tem um conteúdo profissional. Então, as artes, o design das artes, mostra que o seu perfil tem um conteúdo profissional. E é importante também no perfil do seu negócio que você intercale fotos com artes. Por quê? Porque mostra que você traz um conteúdo, que você é um perfil comercial, que você traz um conteúdo profissional. Isso é muito importante. Ah, Bia, mas eu não sei como que eu crio essa paleta de cores, como que eu crio essa identidade visual. Eu sugiro que você faça um investimento de criar uma identidade visual, de pagar um profissional que crie uma identidade visual para você, onde você vai seguir sempre. Ah, mas eu não tenho condições, Bia, eu não consigo fazer isso agora. Existe uma plataforma, um aplicativo que se chama Canva. Lá dentro você tem várias ideias de template. Isso facilita muito para a pessoa que não tem conhecimento, né, em plataformas como Photoshop, que cria artes. Então você consegue criar artes e padronizar. Só que também não adianta fazer uma salada de fruta, não adianta cada vez você usar um template diferente e ficar uma coisa completamente diferente da outra. É importante que você use templates, sempre os mesmos, e tem umas 3 opções de templates ali para poder fazer, revezar, né, as artes que você vai postar. Então é muito importante que você se atente aos detalhes da sua imagem e do seu posicionamento, porque qualquer foto, qualquer arte que você postar está transmitindo algum conteúdo, mesmo que seja no inconsciente das pessoas. Outra coisa muito importante são os textos comerciais que vendem, mais famoso como copywriting. Por que isso é importante? Porque seja numa arte, seja numa legenda, tudo isso você usa esses textos comerciais. Então é muito importante que você se atente a isso. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de uma copy que não vende. Brownie Fit de batata doce e cacau em pó. Unidade a R$10. Link na bio. Você percebe que não gera nenhum desejo? Você só está informando ali o que é e você não conversa, você não dialoga com a sua audiência, você não ressalta um problema que ela tem e não mostra uma solução. Então, toda copy que você for criar, você precisa pensar numa copy que vende. Por exemplo, confeitaria fit. Você sente vontade de comer um docinho após o almoço, mas não quer sair da dieta? Nisso, eu já trago a dor e o desejo. Nessa primeira linha, eu estou já ressaltando a dor e o desejo. Na segunda linha, eu trago a confeitaria da Bibi tem uma receita de brownie fit super macio e cremoso, que vai saciar a sua vontade sem pesar na balança. Nisso, eu já trago a solução, mas a promessa que existe uma solução para aquele problema e que eu tenho a melhor solução. No final ali, eu trago, para manter a qualidade do nosso brownie fit, fizemos uma quantidade limitada de unidades, então é melhor garantir o seu antes que acabe. Eu estou usando gatilhos mentais. Esse gatilho mental é de escassez. Se você não correr, vai acabar o brownie. Quer comprar? Me chame no WhatsApp. Chamada para ação, gente. Você chama a pessoa para realizar uma ação, para que ela compre de você. Mas não necessariamente você precisa ter uma chamada para ação sempre para a pessoa comprar. Você pode ter uma chamada para ação para a pessoa comentar,
para a pessoa te mandar um direct. Então você intercala, depende do tipo de conteúdo. Só que o que é importante é que toda copy que você for fazer, toda legenda que você for criar, todo texto que você for criar para o seu design, para a sua arte, é importante que você trabalhe textos comerciais que vendem. Pega essa estrutura que eu trouxe aqui e replica, só altera as informações. Por quê? Porque esse texto comercial, ele vende, ele gera o desejo, ele traz uma dor, ele gera o desejo, ele traz uma solução, ele traz uma promessa e ele traz um gatilho mental de escassez e uma chamada para ação. Então, essa estrutura, ela traz uma copy muito mais trabalhada e uma copy, um texto comercial que vende. Então, você precisa aprender a vender sem mimimi, gente. Bora, vamos aprender a vender sem mimimi. Ah, mas eu não vendo. Então, bora se capacitar, bora aprender que não tem desculpa. Você precisa vender, o seu negócio sobrevive com vendas. Então, você precisa aprender como vender através das redes sociais. Vamos lá, copy, storytelling e persona. O storytelling, que muita gente fala, é a forma de você contar boas histórias. Como você conta boas histórias? Filmes, por exemplo, contam boas histórias. O copywriting é como contar boas histórias com o objetivo de convencer as pessoas a realizarem uma ação. Então, é um conteúdo, um texto persuasivo. E a persona é o perfil do seu cliente ideal. Beleza, Bia, mas o que isso significa? Significa que o copywriting mais o storytelling é igual a você envolver a persona ao contar uma história. Então, você conecta o seu cliente com a sua marca. Você usa de todas essas formas de conectar o seu cliente com a sua marca. O que é que faz um texto persuasivo e outro que não é persuasivo? Você precisa colocar o cliente no centro. Sempre lembre de quem é que você está falando, quem é a sua persona, quem é a personificação do seu cliente ideal. Evite generalizar. Sempre trabalhe de uma forma individual. Não crie generalizações. Explore sempre exemplos. Porque quando você traz um conteúdo e traz um exemplo, a pessoa cria uma imagem na cabeça. Fica muito mais fácil para ela entender o que é que você está falando. Então, fica muito mais fácil para ela criar um cenário, criar uma história na cabeça dela quando você traz um exemplo. E você precisa sempre trabalhar as emoções do seu cliente ideal. E um outro detalhe é ser atual, né? Você precisa ser atual, sempre falar de uma forma atualizada e personalizar a comunicação, trazer uma comunicação personalizada de acordo com a sua marca, de acordo com o seu cliente, de acordo com o que você quer transmitir. A fórmula do copywriting na prática. Quais são os recursos, né? O que você ou seu produto podem fazer? As vantagens, por que isso é útil para quem é que você está falando, para sua persona? Os benefícios, o que significa para a pessoa que está lendo? Qual é o benefício que você traz para aquela pessoa que está lendo aquele texto? E os gatilhos mentais, a escassez, a urgência, a autoridade, reciprocidade, prova social, antecipação. Quando eu fiz aquele exemplo, eu criei para vocês uma imagem de um texto e vocês conseguiram imaginar o que é que eu estava falando. Então, eu trouxe fórmulas de copywriting na prática para você. E aqui eu estou apresentando qual é a fórmula do copywriting, qual é uma fórmula básica que você pode utilizar. Bom, gente, recapitulando até aqui. Nos 2 últimos vídeos eu falei de tipo de conta nas redes sociais, página do Facebook, Instagram comercial, WhatsApp Business, funil de venda para vender mais, imagem e posicionamento e textos comerciais que vendem. Agora, gente, de nada adianta você pegar esse conteúdo e não colocar em prática. É o que eu sempre digo. Você precisa ir para o campo de batalha, você precisa executar para ver o que dá mais resultado ou não. É o básico bem feito, só que bem feito todos os dias. Obrigada até aqui, gente. Não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo quais são os temas de vídeos que vocês querem que eu faça para poder me ajudar a criar um conteúdo bem específico para o que vocês querem.